Obrigado, Cibele. Uma boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer a presença de todos até esse momento, né? Em virtude do nosso atraso inicial, a gente conseguiu ganhar um tempinho aí no café, nas apresentações, mas estamos aí no final da tarde, mas não menos importante que outros painéis. A gente queria dar abertura aqui ao nosso último painel do dia, que fala sobre esse tema que não menos importante que os outros, é o de armazenamento e pós-colheita. Nós estamos passando por um momento muito difícil de preço de beterraba, né? E um dos temas mais requisitados para nós, aqui da comissão organizadora, foi esse tema de armazenamento. Então, a doutora Ana, que vai falar aqui em seguida, né, desse tema tão importante, vai nos trazer algumas novidades, alguns aspectos técnicos sobre a relevância que hoje o armazenamento tem para a cultura da beterraba, né? Então, muito se fala em armazenamento, mas a gente, na verdade, aí no campo, né, ou nos barracões, o que se vê é um desencontro de informações, né, e os que sabem, é muito difícil de transmitir isso para os demais. Então, o motivo desse painel realmente é trazer um pouco mais de conhecimento para o produtor de beterraba e para também o consumidor e principalmente aquele que faz armazenamento dessa cultura, desse produto. Então, para fazer a nossa palestra, eu vou chamar aqui a doutora Ana Paula Przezinek, é isso? Eu acertei mais ou menos? A doutora Ana, ela possui doutorado em Fisiologia e Bioquímica de Plantas pela Exalc USP, e pós-doutorado na mesma instituição, com foco em metabolismo secundário e resposta ao estresse em plantas e micro-organismos. Atualmente, ela é gerente de desenvolvimento de produtos na Aroa Comércio e Serviços, pesquisadora e professora de ensino superior, onde ministra aulas na área de ciências agrárias. Ela tem 10 anos de experiência em laboratório de pesquisa, em conduzir e avaliar experimentos de pós-colheita de produtos hortícolas, análises bioquímicas, fisiológicas, espectrofotométricas, cromatográficas e moleculares e coordenação de equipe e projetos. Então, eu gostaria de agradecer à doutora Ana pelo convite em nome da comissão organizadora e passar a palavra para ela. Obrigado, doutora Ana. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula Przezinek. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz em saber que nós temos hoje um seminário nacional voltado para essa hortaliça. Trabalhei com ela no meu doutorado, no meu pós-doutorado, e a gente sabe, assim como o Dr. Tiago falou, dessa desinformação, entre aspas, que nós ainda temos relacionados a essa hortaliça. Certo? Não vou me apresentar, que ele me apresentou muito bem, e lhe agradeço. Acho que não vai funcionar por aqui. Você que está passando para mim? Eu passei? Deixa eu voltar para ver. Perfeito. Então, a palavra-chave de quando a gente fala em pós-colheita é conservação. Porque hoje eu vou falar para vocês de tudo o que acontece, né? Vou abranger uma parte do que acontece após a colheita da beterraba. Então, tudo aquilo que os outros palestrantes falaram, todos esses cuidados que nós temos no campo, eles impactam diretamente a pós-colheita, a conservação dessa hortaliça. Mas se nós não temos também medidas que possam manter essa qualidade, manter esse potencial dessa hortaliça após ser colhida, como a gente fala, depois da porteira até o consumidor, a gente não consegue chegar com um produto de qualidade.
tá? Muito bem. Sempre, qual que é, vamos dizer, a frase? Vender mais é melhor, não é? Como vocês falaram, hoje o desafio é o quê? É o preço, certo? Mas isso para hortaliças, a gente sabe muito bem que essa oscilação, infelizmente, os produtores, profissionais da área estão acostumados, né? A gente hoje está num momento muito instável da comercialização, dessa repassada ali da nossa hortaliça. E não é somente a questão do mercado interno, é a questão ali de alguns processos do mercado externo, como, por exemplo, os fertilizantes, que os professores muito bem abordaram, que vão colocar essa questão do preço, da oferta do produto e de quanto a gente precisa ter de cuidado com essas beterrabas. Então, quando ela chega, essa beterraba, após todo esse cuidado ali no campo, a gente tem que pensar em reduzir as perdas e levar mais do produtor ao consumidor. Hoje a gente tem uma média ali de perdas para todas as frutas e hortaliças, chegando a 40% nas frutas mais sensíveis, certo? Como, por exemplo, o morango, o mamão. Mas a beterraba, ela tem a seu favor essa estrutura, por ser subterrânea, um pouco mais rígida, mais resistente. Então, as suas perdas, elas não chegam tão altas a 40%, somando-se toda a cadeia, certo? Nos varejões, a gente estima em 10% pelos estudos. Mas a gente não sabe hoje, especificadamente, lá desde o campo, o que é jogado fora no beneficiamento, e o que é perdido por uma colheita talvez não bem realizada, né? E o que é perdido lá na comercialização. Hoje nós ainda não temos como estimar justamente esse valor exato. Mas para a gente poder manter esse potencial de um produto de alta qualidade, como hoje a gente está vendo falar, como eu produzo mais, né? Como eu produzo bem, como que eu tenho esse custo-benefício. Custo-benefício também engloba um produto que é conservado após a colheita. Então, como a gente falou ali, a fisiologia, ela direciona o armazenamento. Então, o que é a fisiologia? É o comportamento dessa hortaliça lá no campo, por meio de uma nutrição, por meio dos estresses, um ano mais chuvoso, um ano menos chuvoso, maior irradiação solar, menor irradiação solar, vão estar diretamente relacionadas à sua conservação. Então, a pós-colheita, ela não é uma ciência exata. Nós temos que sempre trabalhar e conhecer com o que estamos trabalhando, com as variedades que estamos trabalhando, para ter uma maior ou menor chance de conseguir essa conservação e ter menores perdas. Ali, o segundo quadrado mostra uma média de perda das raízes, como a gente falou, ser menor do que, por exemplo, de todas as outras frutas, justamente pela sua estrutura. Mas o que causa a deterioração dessa beterraba após a sua colheita? Por que eu chamei ali para a fisiologia? Porque toda e qualquer fruta ou hortaliça que você vá trabalhar, você tem que conhecer a fisiologia, você tem que conhecer a parte bioquímica para poder entender dessa conservação. Então, a gente vai falar aqui do armazenamento, a gente vai falar das características fisiológicas que vão reger esse armazenamento, mas antes do armazenamento, a gente vai falar de 2 pontos muito importantes para essa conservação, que é a limpeza e sanitização. Parece tão básico, mas infelizmente hoje a gente ainda falha bastante nesse quesito, não somente para a beterraba, em todas as outras frutas. Tá? Então, nós temos o quê? A taxa respiratória, a produção ali de etileno, a ação desse etileno, todas as transformações bioquímicas que são regidas principalmente por esses fatores, que vão ali estar aliadas ao quê? Ao desenvolvimento de doenças fúngicas, aí sim o campo vai interferir bastante, e a esse brotamento, que é a questão do armazenamento. A anatomia da beterraba é bastante diferenciada. A gente estava falando bastante ali entumecimento, né? É a fase de entumecimento, porque é diferente, mesmo ela sendo chamada de uma raiz tuberosa, ela não é uma raiz propriamente dita, né?
Ela é o hipocótilo, ou seja, aquela região que está logo acima da raiz, mais abaixo ali do caule. Ela é um intermediário um pouquinho diferente de uma cenoura, por exemplo, que seria uma raiz propriamente dita. Então, ela tem essas diferentes fisiologias. Então, tudo que se aplica à cenoura, a gente vê que é muito aplicado, funcionou para a cenoura, vai funcionar para a beterraba. Mas não é assim que funciona. Nós estamos falando de órgãos diferentes, nós estamos falando ali de constituição celular diferenciada. Primeira coisa, feixes vasculares, que nem ali a gente viu as várias variedades, cada uma compromete para uma coisa. A gente tem esses anéis concêntricos, que são justamente os feixes vasculares, por onde ela repassa tanto os nutrientes vindos do solo, quanto a água. Certo? E essa formação e o preenchimento entre esses feixes vasculares, ele interfere muito na perda de água. Por isso que nós vamos ter cultivares que são mais ou menos resistentes ao armazenamento. E quando a gente pensa em armazenamento de beterraba, a gente fala principalmente de murchamento, não é? Ou seja, maior ou menor perda de água durante esse armazenamento. Então, o potencial já vem do campo. Nós vamos tentar manter, não conseguimos jamais melhorar. Tá? Então, a gente não tem como melhorar um potencial, mas a gente tem como manter ele alto. Só uma comparação aqui para a gente entender sobre a fisiologia da beterraba e o porquê eu falei para vocês que não é tudo igual, mesmo sendo ali um produto que vem debaixo da terra. Quando a gente fala de taxa respiratória, comparando beterraba, cenoura, batata, abacate, a gente vê que a beterraba, ela tem uma baixa taxa respiratória. Isso é principalmente porque ela é um órgão de reserva. Órgãos de reserva, eles não são feitos para gastar energia, eles são feitos para acumular energia. E um local onde é acumulada energia, não respira muito. Certo? O tempo todo? Não. Vai depender ali da fase. Mas se ele vai acumular energia, ele vai ter fótons assimilados. Ele não quer gastar esses fótons assimilados. A respiração faz o quê? O gasto de fótons assimilados. Só que a gente tem uma corrida contra o tempo a partir do momento que você retira esse produto, essa hortaliça do campo. Você tirou a fonte dela. Então, agora, tudo virou dreno praticamente. Tá? Então, a beterraba, mesmo sendo considerado baixo, ela tem perda, sim, devido à taxa respiratória. Porque a gente tem essa comparação de que algo respira mais, respira menos. Mas, quando a gente trata de um produto, você tem que avaliar ele com ele mesmo, não é? Então, se a beterraba chegar a respirar 10, para ela é o dobro. Para a cenoura não é nada, é o começo. Então, a gente tem que avaliar dentro do cerne, ali, beterraba. Então, se eu tenho um normal de 5, um 7, um 8 não é desejável. Certo? Então, por isso que a gente sempre tem que conhecer com o que nós estamos trabalhando para poder ter um parâmetro de comparação. O etileno, igual vocês viram que estava escrito lá, em beterraba ele é menor que 0,01. Quando a gente vai analisar lá num cromatógrafo, ele nem aparece, ele dá 0 ao longo do tempo, 0 às vezes dá um pico ali por causa de algo, mas ele praticamente não tem etileno. Novamente, por quê? É um órgão de reserva. O etileno está mais presente naqueles produtos onde principalmente nós temos sementes para serem dispersadas. É uma questão evolutiva. Se a gente for pensar, os frutos têm alta ação, alta produção de etileno. Por quê? Porque ele tem que amadurecer, tem que senescer, amadurecer a semente e liberar. Então, esse processo tem que ocorrer rápido. Mas para a beterraba, ela quer manter aquilo lá para um momento de necessidade. Quando ela precisar brotar novamente e liberar aquelas folhas, ela ter ali os suprimentos, os carboidratos, os fotoassimilados. Então, quando que vai aumentar ali a produção de etileno? Quando ela tiver essa necessidade, principalmente do brotamento. Então, quando a gente tem o brotamento, a gente tem um leve aumento de etileno. O etileno vai fazer o quê? Acelerar o metabolismo. Aumentar ali as taxas metabólicas.
certo? Ele é um hormônio ali que a gente chama de senescência, do envelhecimento. Então, ele vai querer fazer com que aqueles açúcares sejam transformados em açúcares menores, que sejam convertidos e seja utilizado o fósforo, que a gente falou tanto, em forma de ATP, para garantir energia. Certo? Então, estão vendo como que é importante toda a parte do campo? Aonde que está o nitrogênio, onde que está o fósforo, onde que está o potássio que você colocou lá na adubação? Está toda nessa parte bioquímica que a gente estuda. Né? Nenhum tecido é formado sem nitrogênio, né? Devido aos aminoácidos. Quando você precisa fazer a fotossíntese, nós temos a rubisco, que aloca 40% praticamente do nitrogênio, que é uma das enzimas mais importantes para a fotossíntese. A gente tem ali na beterraba a betalaína, que hoje de manhã foi falado, né? As betalainas têm um anel de nitrogênio, então muito importante, por isso que a beterraba ela demanda nitrogênio também para a formação da sua coloração. Então, ele não tem essa expressiva produção de etileno, porque ele é um órgão de reserva, certo? Mas, quando a gente tem, que nem eu falei para vocês, o brotamento, ele aparece. E quando que esse brotamento, que não é uma característica desejável, vai ocorrer? Quando eu não tenho um armazenamento eficiente, ou seja, eu tenho ali um armazenamento acima de 10 graus Celsius, eu já vou começar a induzir o brotamento. Por quê? Temperaturas altas induzem metabolismo, e a beterraba está ali, ela entende que ela precisa brotar para sobreviver, ela começa a brotar. Né? Ela começa a querer se reproduzir, formar uma nova planta, que ela entende que o bulbo morreu, você cortou a raiz, você cortou as folhas dela. Senescência ativada. Tá? Presença de luz, né, para a formação ali dos pigmentos, e alta umidade, porque para tudo necessitamos de água. Então, esse daqui é só um slide para a gente lembrar que a beterraba, ela vai ter toda a sua conservação ali, durante o desenvolvimento, ela é como se ela fosse programada. Então, eu tenho algumas variedades, ou então eu tenho uma adubação que é voltada para bons micronutrientes, bons macronutrientes, ou seja, eu fortaleço a parede celular dessa célula vegetal. Eu tenho células ali sendo formadas de uma maneira ali preenchedora. Então, o que eu tenho? Eu tenho células sendo formadas de uma maneira, vamos dizer assim, dentro do total potencial. Eu tenho uma parede celular que é o que segura aquela célula, não deixa ela colapsar, certo? Eu tenho uma boa formação ali. Então, o tecido dela, a gente fala que ele é fortalecido. Então, uma beterraba fraca, vamos dizer assim, sofrida, né? Ela vai ter mais predisposição à perda de água durante o armazenamento. Certo? Então, como que a gente vai fazer para tentar conservar isso? Controle de temperatura, controle de umidade. Vamos dizer assim, é a regra da pós-colheita. Para você conservar um produto, você tem que manter a temperatura baixa. Redução das taxas metabólicas, redução do metabolismo. Se a gente pensar na gente, é a mesma coisa. No inverno, a gente não quer fazer muita coisa, mas no verão a gente fica um pouquinho mais animadinho até para fazer uma caminhada, né? Então, vamos pensar que a hortaliça é a mesma coisa, tá? Baixas temperaturas, você vai diminuir a taxa metabólica. Só que, por que a gente reduz essa taxa metabólica? Reduz as transformações bioquímicas, enzimas. Enzimas, elas têm ali uma temperatura ótima de funcionamento. Então, você para ali aquelas enzimas que vão degradar os carboidratos, vai ajudar no seu Brix, né? Que a gente fala ali da sacarose, não vai ser degradada, não vai ter a conversão de açúcares. Você segura aquelas enzimas. As enzimas têm que ter uma temperatura ótima, assim como no nosso corpo nós temos enzimas em temperatura ótima, ali dentro das hortaliças é a mesma coisa. Então, baixou a temperatura, é como se ela hibernasse. Ela morreu? Não, o tecido não morreu. Ele continua de uma maneira lenta, mas ele não necessita de tanta energia, então ele não vai precisar respirar. Ok? Controle de umidade. Quanto mais respira, mais libera vapor de água, certo? A umidade aqui, ela está relacionada ao quê? A segurar a água dentro dessa
hortaliça, certo? Então, logo a gente vai falar dessa questão de umidade um pouquinho, vamos enxergar por uma ótica um pouquinho diferente, tá? Primeiro, a gente tem que avaliar os pontos críticos do beneficiamento, que é seleção eficiente, respeitar o ponto de colheita, quando ela já estiver ali no mínimo, e claro, também não exceder esse ponto, obviamente, às vezes é deixado no campo por causa de preço, mas nem sempre essa é a melhor estratégia. Evitar exposição a calor excessivo e luz direta, boas práticas de fabricação em ambiente limpo, manejo fitossanitário para redução da carga microbiana. Coloco aqui o ponto de pós-colheita mais importante para qualquer fruta ou hortaliça que a gente trabalha: limpeza e sanitização. Ainda mais para a beterraba, que a gente não tem uma molécula, por exemplo, fungicida registrada. Nós não temos. Então, únicas armas que nós temos para trabalhar é fazer uma boa limpeza e fazer uma boa sanitização. Os fungos, os esporos, vêm todos do campo. Então, eu tenho que retirar esses esporos, esses inóculos ali, para que eles não se desenvolvam lá na câmara fria ou no transporte. O esporo que está ali no solo, daquele fungo, de uma contaminação cruzada, a partir do momento que ele vê aquela hortaliça estressada pela colheita, ele já começa a querer ali se prender na hortaliça e começar a se desenvolver. Por isso que também não é interessante fazer o beneficiamento muito tardio, porque às vezes você já tem ali fungos que vamos dizer assim, avançaram muito o estágio de desenvolvimento na hortaliça e você não consegue mais parar isso. Isso pode ser até com fungicida, certo? Você tem que reduzir inóculo, nossa regra número 1 para manter. Retirar essa matéria orgânica, sujidades, que é onde está o inóculo. E vai melhorar a aparência, que é o que vende, né? Se vende pela aparência. Coisas importantes: detergente neutro, escovação ou jatos de água e enxágue. Às vezes, a gente só usa o detergente, a gente vê, ou só usa o cloro, ou não usa nenhum, só usa uma água lá, né, com jatos. Mas o que é importante? Quando a gente vai fazer uma limpeza, e uma limpeza que realmente é eficiente, a gente tem que pensar em primeiro tirar as maiores sujidades. Com detergente, por exemplo. O detergente, ele não mata bactérias, esporos de fungos, mas ele limpa, ele retira a sujeira, aquela matéria orgânica. Aí depois tu joga no cloro. Por que é importante jogar no cloro depois? O cloro se liga à matéria orgânica. Então, você está jogando o dinheiro fora se você joga aquela beterraba suja direto no cloro. Ele não vai agir sobre a sua beterraba. Ele vai se ligar na matéria orgânica e pode ter ali uma alta concentração, mas ele está ligado à matéria orgânica. Ele se liga a qualquer matéria orgânica, inclusive a matéria orgânica que é a hortaliça. Então, quanto menos matéria orgânica de sujidade você tiver, mais eficiência você tem na utilização do cloro. Por isso que a gente fala, primeiro detergente, limpeza, depois você vem para o cloro. Essa hortaliça limpa, mergulha no cloro. Aí você tem algumas outras formas de sanitização além do cloro. Cloro, pontos importantes que nem sempre são observados, mas que também vão prejudicar a ação desse cloro. Por exemplo, mínimo de concentração, 150 a 200 ppm. Aí tem aquelas fitas que ficam super roxas. Beleza, estou na minha concentração. Mas aí eu chego, a minha cauda, né, formada ali pelo cloro, está com pH 8, 9, por causa da qualidade da água. O cloro perde eficiência exponencialmente conforme vai mudando a faixa de pH para menos ou para mais, entre 6,5 e 7,5. Então, isso está na legislação, tá? Isso está na legislação. Então, para você ter a máxima eficiência do cloro, o pH dessa água, dessa solução com cloro, tem que estar entre 150 e 200 ppm, 6,5 a 7,5. Você tem uma sanitização ali, vamos dizer assim, de sucesso. Você está cumprindo os requisitos ali mínimos. Outras opções
fora o cloro, que também são eficientes e hoje, com facilidade de acesso, é o ácido peracético. O ácido peracético, ele é totalmente o contrário do cloro, né? O cloro quer trabalhar numa faixa ali mais próxima à neutralidade. O ácido, ele baixa o pH. Então, ele trabalha por contato, igual ao cloro, por oxidação, igual ao cloro, mas uma oxidação ácida, certo? Então, ele vai matar os micro-organismos por oxidação também, mas ácida. Então, eles são antagonistas que a gente chama. Então, você usa o ácido peracético ou você usa o cloro. E ambos são muito eficientes. Só a diferença é a questão de tempo. Ácido peracético se recomenda até 1 minuto, porque ele é forte. Então, ele não é recomendado a ser utilizado mais, porque ele pode, dependendo da hortaliça, começar a danificar a hortaliça. Por exemplo, você deixa uns 3, 5 minutos ali, não é recomendado. Já o cloro, você pode deixar 2 minutos, que tenha o mesmo propósito. Se você deixar mais, você está prejudicando ao invés de ajudar. Tá? E uma tecnologia que eu já vejo sendo aplicada em muitos barracões é o ozônio, tanto na água, como às vezes em câmaras frias. Mas essa tecnologia, eu digo assim que ela é ambígua. Tem gente que ama, fala que super funciona, e tem gente que fala que perdeu dinheiro ao instalar isso. Então, por quê? O ozônio não é fácil de trabalhar, pessoal. O ozônio, ele exige que você tenha ali, assim da mesma maneira que nem ali a adubação não é uma coisa simples, que você só joga o adubo, o ozônio é a mesma coisa, não é só jogar ali o ozônio. Você tem que ter os cuidados, você tem que saber qual é a curva ali de concentração dele, de emissão, de quanto ele vai pegar, vai depender da carga microbiana que está chegando, épocas do ano diferentes, cargas microbianas diferentes que vêm do campo para dentro do barracão. Tá bom? Então, hoje ele é eficiente? Sim, só que a gente tem que tomar cuidado ali, ó, principalmente para a beterraba, porque ele oxida betalainas também. Então, por isso que tem que ter ali a curva de utilização. Outra coisa, a descontaminação não somente da hortaliça em si, mas do barracão todo, como um todo. Porque você vai manusear essa hortaliça ali, você descontaminou, sanitizou ela, mas foi uma sanitização como? De contato. Não é sistêmico, igual um fungicida, que vai ficar atuando depois. Se vier outro fungo e se ligar ali, pronto. Você contaminou o seu produto de novo. Limpeza de caixas, limpeza dos equipamentos, certo? Isso são práticas, boas práticas, que têm que ser adotadas como rotina. A gente tem muitos equipamentos que fazem o quê? Ele vem, tomba a caixa, já passa a caixa, já lava a caixa automaticamente. Esse aqui é um drencher, esse aqui você instala aonde você achar melhor ali. Numa questão direcional, entrou sujeira aqui, saiu a caixa, já vai lavar aqui. E passa para cá a beterraba limpa, lá no final está a câmara fria. Né? Unidirecional. Não vai sair a beterraba limpa no mesmo lugar que está entrando a beterraba suja. Não faz nem sentido, né? Lavar. Ele retira aquelas sujidades, a carga microbiana que está ali nas suas caixas. E aqui você pode utilizar, por exemplo, um quatermon, que não é recomendado ser utilizado diretamente nas hortaliças, mas ele tem um alto poder sanitizante para produtos que são utilizados junto com a beterraba, porque ele vai secar e não vai entrar em contato com a hortaliça depois. Você não vai usar essa caixa já imediatamente. Outra coisa, normalmente a gente vê caixas, assim, né, caixas de plástico, ou então as caixas de papelão, que são as ideais, porque você não reutiliza, né, para o armazenamento. E se você tem que armazenar em caixas plásticas, é melhor separar caixas plásticas somente para armazenamento. Eu sei que a rotatividade é muito grande, às vezes estou falando do mundo ideal, né, mas a gente tem que adaptar isso da melhor maneira possível para as nossas condições reais de cada barracão, de cada local de beneficiamento, certo? Agora vamos falar do armazenamento. Depois que a gente limpou essa hortaliça, ela está limpa, ela está sanitizada. Então, agora a gente vai armazenar ela pelo período conforme o escoamento, né, que foi programado. O armazenamento ideal para a beterraba é entre 0 e 5 graus Celsius. Isso já foi mostrado por vários estudos, mas na prática, 0 graus Celsius não é recomendado.
ele começa a congelar, ele condensa a água um pouquinho e congela ali a sua parte de ventoinhas da sua câmara fria. Então, normalmente, 2 a 5, 5 ali no limite, é o recomendado na prática, na situação Brasil, num local mais quente, né, onde a gente não tem temperaturas tão baixas assim. Tá? Porque a gente já falou, temperatura baixa, reduz a atividade metabólica, preserva as reservas do tecido. Umidade relativa, 90% a 98%. Extremamente alta, não é? Extremamente alta. Talvez um meio termo, 95%, interessante. Micro-organismos começam a se desenvolver, fungos, patógenos, em um ambiente acima de 92, ali começa, 95 para cima é o ideal para eles. Então, a gente tem que ter, vamos dizer assim, esse bom senso de aliar ali o teu armazenamento em prol aos problemas que você tem. Eu tenho muito problema com fungos, então eu não vou colocar uma umidade a 98%, 100%, porque eu não posso correr esse risco, vou colocar na mínima, certo? Com uma temperatura de 2, de 3, de 5 ali. Por que é tão importante você aliar temperatura baixa e alta umidade? Porque a gente tem algo que é chamado déficit de pressão de vapor. Tá? E ele está relacionado também aqui com o coeficiente de tratamento, de temperatura, desculpe. A gente tem uma convenção de que a cada 10 graus Celsius, ali que se aumenta a taxa metabólica 2 a 3 vezes. Se diminui 10 graus Celsius, diminui 2 a 3 vezes. Por que 2 a 3? Vai depender se essa hortaliça tem uma alta ou uma baixa taxa metabólica. Para nós, a beterraba que tem baixa, a gente trabalha de 2 em 2. Tá? Então, por isso que nós temos uma eficiente redução da taxa respiratória, 5%, em torno de 20%. 5 graus Celsius, desculpe, 20%. A beterraba, ela já não é tão ativa, mas ela reduz em torno de 20% a taxa metabólica ali na temperatura de 5 graus Celsius. Certo? Por quê? Redução ali das enzimas de degradação. A perda de peso ali, ó, é regulada pela umidade. Uma frase bem óbvia, não é? Mas por que esse déficit de pressão de vapor que eu falei anteriormente, que tem a ver com a temperatura, que tem a ver com a umidade, ele é tão importante para a gente criar estratégias de armazenamento? Então, primeiro a gente vai entender como que a beterraba funciona. Então, a gente sabe que a beterraba, mais ou menos 90% de água. Então, se eu tenho 90% de água dentro da minha beterraba, e o meu ar circulante da câmara fria está em 60%, pela lei de que vai do mais concentrado para o menos concentrado, a água vai embora. Aqui de maneira bem simples e óbvia. Vamos pensar que a gente lavou a nossa roupa, molhou, estendeu, está mais molhada que o ar, vai secar. No inverno, se estiver muito úmido, né, ainda mais lá no sul, seca não, gente. Tem que colocar uma fonte de calor. Então, a água, ela começa a sair da hortaliça. Por quê? Porque eu tenho um alto déficit de pressão de vapor. Ou seja, a pressão que eu tenho dentro da hortaliça é muito diferente da pressão hidrostática que eu tenho fora. Diferença de pressão faz movimentação de moléculas. Aquela lei da física que a gente sempre ouviu falar lá desde o ensino médio, né? Se eu tenho mais água, se eu tenho déficit de pressão menor, a diferença de pressão de dentro para fora da hortaliça menor, ela começa o quê? A liberar menos água para fora. Se ela tem menos água sendo liberada dela, ela vai murchar menos, automaticamente. Mas, por que eu falei que a temperatura é importante? Se a temperatura estiver alta, isso é acelerado. Então, mesmo que ela esteja próximo, um ar quente, ele rouba mais rápido o vapor de água, as moléculas de água.
ar frio não consegue retirar tão rápido ali as moléculas de água. Ele não tem essa eficiência. Por isso que uma temperatura baixa, aliada a uma alta umidade, preserva essa hortaliça com maior turgor, ou seja, menor perda de água. Aqui a gente tem o exemplo de uma beterraba que, vamos dizer assim, está em equilíbrio. Quando ela está em equilíbrio, com uma alta umidade relativa, próxima ao que ela tem dentro dessa hortaliça, dentro dos seus tecidos, das células, essas gotas maiores são o vapor de água, as gotas menores são água líquida, certo? Essa água, com essa temperatura, estando com esse déficit de pressão próximo, ela fica oscilando entre vapor e estado líquido, vapor e estado líquido. Então, às vezes, a hortaliça absorve esse vapor de água, porque ela só vai entrar em forma de vapor, né, gente? Na hortaliça, nos tecidos, e ele se transforma em líquido lá dentro. Tá? Então, por isso que você mantém o turgor dessa hortaliça por tanto tempo. Ok? Então, alta temperatura interna. Aqui, você tem o quê? Uma alta pressão interna. Aqui a gente está falando de um ponto importante na questão de colheita em épocas muito quentes. Só vou beber uma água aqui. Uma hortaliça que vem do campo extremamente quente, com altas temperaturas, ela não pode receber um choque térmico, porque ela perde muita água nesse processo. Por isso que a retirada do calor de campo é tão importante e muitas vezes até negligenciada. Não se deixa, tem gente que colhe deixando terra, né? Para manter essa hortaliça com aquele frescor. Isso é muito legal. Claro que vem mais sujidade para o barracão, mas isso é uma maneira interessante de manter a temperatura mais baixa, porque ele fica lá exposto no campo, a irradiação solar ela vai pegando temperatura. Então, a questão da terra realmente é válido, é interessante. Porque se eu coloco essa beterraba com alta temperatura, direto ali num local muito frio, eu tenho a mesma coisa que eu expliquei anteriormente, pressões diferentes de dentro para fora, mas em relação à temperatura. Falei, a temperatura é importante. Temperaturas altas fazem o quê? Elas liberam água mais rápido. Então, essa água que está dentro dessa hortaliça, ela começa a ser liberada. Então, por isso que a gente fala assim, que não pode sofrer o choque térmico, porque ela perde mais água, e quando depois ela se estabilizar a temperatura, ela já vai estar com um aspecto não tão interessante. Ela já vai ter perdido mais água do que ela poderia ter perdido. Certo? Então, se você tem uma alta pressão interna, mais uma baixa pressão externa, você tem aumento da perda de água ali. Tá bom? Por isso que a gente tem que fazer o quê? Resfriar os vegetais rapidamente. O que isso quer dizer? Aqui, quando eu falo em resfriar rapidamente, não é dar o choque térmico. É importante fazer o quê? O cuidado com a terra é interessante, não deixar exposto à luz solar diretamente, levar rápido para o barracão. Quando chegar no barracão, colocar numa água em temperatura ali ambiente, que você não dá o choque térmico. Isso é um pré-resfriamento e isso é interessante. Não somente para a beterraba, mas para outras hortaliças também. Por quê? Porque ela vai passar ali pelo beneficiamento. Então, vamos dizer assim, já é feito meio intuitivamente, né? Você vai jogar na água, ela vai passar pelo detergente, vai passar pelo cloro, vai passar pelo enxágue, depois ela vai passar por um túnel de secagem, que é muito importante. Aí esse túnel de secagem pode ser a quente, pode ser a frio. Nós temos os dois tipos, depois vai ser embalado e vai ser levado para a câmara fria. Certo? Então, também é interessante o quê? É interessante também você colocar uma temperatura intermediária e depois você baixa essa temperatura durante o armazenamento, quando ela já estiver um pouco ali condicionada. Como o pessoal da maçã faz muito isso? Eles têm aquelas câmaras frias de 3.000 metros cúbicos, aquelas coisas gigantes, né? Como que eles sabem qual que a temperatura já está boa, eles falam? Eles têm aquele medidor de temperatura de polpa,
Quando a temperatura interna de polpa chegar à mesma temperatura do ambiente externo, aí para ele já está ok. Mas eles diminuem a temperatura de uma vez? Não, eles vão diminuindo tantos graus a cada tantas horas, para que a hortaliça não estranhe, né? Não dê esse choque térmico para que ela não perca tanta água. Então, a gente pode facilmente aplicar isso no nosso manejo. Outra coisa é que beterrabas com folhas, elas vão perder mais água, elas vão murchar muito mais rápido, mesmo estando em condições ideais. A folha, ela começa a puxar a água, tanto do hipocótilo, quanto ao mesmo tempo que ela começa a perder muito mais água. A alface não murcha antes do que uma beterraba sem folha? Murcha antes. Maior superfície e volume para perda de água, né? Maior área de contato que ela tem ali para perda de água. Certo? Ela é fina, os tecidos são muito respiráveis, facilmente perde água, e ela começa a puxar da beterraba. Então, uma hortaliça com folhas, a gente pensa, nossa, eu vou deixar igual eu deixo a laranja com o cabinho, aí ela não murcha, né? Mas a beterraba é o contrário, porque a folha é o contrário, né? A folha ali, ela começa a puxar para sobreviver. É onde tem mais concentração de água, o bulbo. Onde tem menos, a folha, a água vai para o que tem menos. Regra básica que a gente tem. E também que a folha tem uma taxa metabólica muito mais alta do que a gente tem no bulbo. Finalizando aqui, quais são os desafios quando a gente fala de beterraba? E hortaliças em geral. Hoje eu fui docente durante 5 anos, mas hoje eu atuo muito mais na parte prática, diretamente com produtores, beneficiadores. E o que eu vejo de diferença entre as culturas é muito grande. Então, nós temos algumas que são mais tecnificadas, como, por exemplo, a maçã, e as nossas hortaliças, que têm um mercado muito mais nacional, não tem tanta exportação, elas são mais negligenciadas quanto à busca por tecnologias. Certo? Hoje, os nossos desafios, que nem a gente falou no início, um produto fungicida, a gente sabe que a beterraba sofre com incidência de fungos no armazenamento a longo prazo. Hoje nós não temos nenhum registro, então o que a gente tem ali que a gente pode adaptar, vamos dizer assim? Produtos biológicos. Produtos biológicos hoje são uma linha bastante interessante para pós-colheita, principalmente quando o armazenamento é a longo prazo. Porque o produto biológico, ele necessita o quê? De um tempo para reagir, para produzir as toxinas em cima dos fungos, certo? Então, ele vai poder ser uma alternativa. Recobrimentos. Eu já trabalhei com recobrimento para beterraba. A gente não consegue, dentro do que a gente tem as principais matérias-primas, carnaúba, polietileno, ali você não tem ainda recobrimentos compatíveis com os tecidos da beterraba. Que a gente viu, é um tecido muito diferenciado, não é uma casca de uma fruta, não é, ali a casca de um citrus ou de uma maçã ali. Então, ela é muito mais sensível, então ela queima, literalmente. Ela queima. A maioria dos nossos recobrimentos, se não todos, eles são muito básicos, porque eles contêm amônia. Por quê? Para poder conservar. Essas ceras que são utilizadas, os recobrimentos, eles são à base de carboidratos. Se você não tiver um conservante ali, ou elevar o pH ali bastante, ela estraga. Ela vai criar fungo, vai criar bactéria. Então, para ela ter uma vida útil longa, é aumentado o pH. O pH hoje gira em torno de 9. 8, 9, dependendo da matéria-prima que é utilizada. E isso é totalmente incompatível com a beterraba. Então, talvez uma fonte natural seja a solução. Mas hoje a gente ainda não tem um produto disponível, mas que seria extremamente interessante para que você possa conservar essa água. Em citros, você consegue mandar um container de limão, container de laranja, 40 dias fechado a 7 graus Celsius, e você tem uma perda mínima.
por causa da cera. Vamos dizer assim, as ceras elas revolucionaram ali esse mercado de citros. Então, hoje, uma alternativa interessante, com certeza, é o recobrimento, não só para a beterraba, mas para outros. Mas a gente tem qual entrave? Tem que ser um recobrimento que possa ser totalmente comestível. Porque citros não se consome a casca, por exemplo, né? Mas a beterraba, muitas vezes, se cozinha com a casca, não é? Faz ela ralada, certo? Então, por isso que, vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo ali. Então, é preciso estudos muito aprofundados em relação a todos esses pontos, certo? De periculosidade, principalmente para o ser humano. Armazenamento a longo prazo, tá? Isso garante o quê? Vendas programadas. Hoje, o preço está oscilando. Se eu tenho um armazenamento em câmara fria, eu consigo escalonar melhor a minha venda, certo? Para uma época que tenha menos, eu consigo faturar um pouco mais. É um investimento barato? Não é um investimento barato. Uma linha bem feita é um investimento barato? Não é um investimento barato, certo? Então, por isso que tudo que a gente vai aplicar de tecnologia ali tem que ser feito de uma maneira muito bem projetada. Você projeta, você já tem o mercado, você já tem o escoamento, você já tem, vamos dizer assim, a saída certa conforme você tem o seu planejamento. Aí vale muito a pena. Então, o que é interessante? Por isso que é interessante as cooperativas, por exemplo, que têm várias câmaras frias para armazenamento. A gente tem funcionando para muitas outras frutas cooperativas, que às vezes fica caro para um produtor, mas não fica caro para uma associação de cooperados. Certo? E, como nós vimos, a temperatura, a umidade relativa, a retirada do calor de campo, hoje, eles são essenciais ali para manter a conservação da beterraba. A gente não tem, infelizmente, ainda uma aplicação de produtos fisiológicos como hormônios, que seria muito interessante, bloqueadores de etileno, que são interessantes, mesmo que a beterraba não tenha alta produção de etileno, ele ainda é atuante em menor escala. Então, são tecnologias que já são aplicadas em outros, por exemplo, ácidos que são aplicados, hormônios como ácido giberélico, auxina, etileno, o próprio etileno sendo aplicado em câmaras frias. A gente tem ácido sórbico, que são aqueles produtos em forma de fumaça, que é uma desinfecção a seco, que a gente chama. Então, a gente tem a desinfecção molhada, que é o ácido peracético, o cloro, mas a gente tem a desinfecção a seco das câmaras frias também, tá? Que são, por exemplo, feitas por ácido sórbico e até alguns fungicidas sendo aplicados em forma de fumígenos, que é uma fumaça, gente. É tipo a fumaça da dengue aplicada dentro da câmara fria e ela funciona como um sanitizante de contato por oxidação, certo? Então, hoje nós temos bastante tecnologias que poderiam ser aplicadas à beterraba, mas que precisam do quê? Precisam da validação. Da validação in loco, a validação diretamente no packing house, ali em quem está beneficiando, para ver se é uma tecnologia que vai agregar ou não para a beterraba, certo? E como mensagem final, eu coloco que, mesmo em situações difíceis, todos podem desistir, menos a gente, não é isso que falam? Então, a gente sempre tem que pensar na qualidade, a gente não pode desistir disso, mesmo em tempos difíceis, porque produzir mais e produzir bem é o que nos garante vender sempre, certo? Se a gente tem isso associado, se a gente tem essa filosofia, a gente consegue vencer esses tempos melhores e também, infelizmente, os não tão bons. Foi. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Novamente, agradeço a atenção de vocês, agradeço muito o convite. Fico muito feliz, espero que a gente tenha muitos outros seminários aí nos próximos anos.
Ali eu tinha... Você volta no último, só para... Tem o meu contato ali, tem as minhas redes sociais profissionais também. Nossa, cortou ali. Se vocês quiserem entrar em contato e quiserem tirar alguma dúvida ou algo do tipo. Muito obrigada.